Capítulo 8. O surgimento do encéfalo. Sejam bem-vindos aos estudos do livro A Construção da Mente. Estudaremos hoje, junto do livro O Surgimento do Encéfalo, o surgimento das emoções e da vida psíquica dos homens, a emoção instintiva do amor até seu despertar no homem civilizado, analisando o encéfalo, que é um dos órgãos usados pelo espírito encarnado para expressar seus pensamentos e sentimentos, fazendo parte da sede de comando do espírito no corpo. O espírito é o ser pensante que somos. Utilizamos do perispírito para expressarmos as vontades e pensamentos de nosso espírito, sendo usado também para a junção do espírito com o corpo físico, para a reencarnação. O cérebro humano e todos os órgãos que fazem parte desta sede de comando do espírito, tálamo, epífise, glândula pineal, encéfalo, são partes de uma máquina usada pelo espírito para expressar seus pensamentos e sua vontade. Portanto, conforme evoluímos como espécie, ao longo dos milênios, maior será a necessidade de máquinas mais apropriadas. Antigamente o homem acendia fogueiras com pedaços de madeira, hoje, com o crescimento intelectual e as necessidades tecnológicas, fazemos fogo com isqueiros e diversas outras formas. Assim também a máquina que chamamos de corpo, conforme evoluímos nosso espírito, mais necessitamos de ferramentas adequadas para expressarmos nossas vontades, sentimentos e pensamentos, e assim a providência divina atua, e nosso corpo se desenvolve, até que hoje, temos todos os órgãos que precisamos para atuar com todas as nossas atividades físicas e mentais da qual utilizamos e precisamos hoje, assim como quando estivermos mais evoluídos, os corpos que utilizaremos serão logicamente diferentes pela necessidade que apresentaremos. Vamos acompanhar o que o livro nos diz sobre o encéfalo. Durante a filogênese, ocorreu um enorme aumento dos neuronídeos de associação, aumentando consideravelmente o número de sinapses, permitindo uma complexidade crescente no sistema nervoso. O corpo do neurônio de associação permaneceu sempre dentro do sistema nervoso central, aumentando extraordinariamente na extremidade anterior dos animais, dando origem aos gânglios cerebroides dos invertebrados e ao encéfalo dos vertebrados. A sede de comando do espírito. Conforme já vimos, é através dos centros vitais que o rito comanda todos os setores da organização perispiritual e física, a partir do centro coronário e do centro cerebral, localizados no diencéfalo. É importante notar que o diencéfalo e, consequentemente, o tálamo e a epífise são estruturas das mais primitivas do encéfalo. Como vimos, é nessa região central do cérebro que se localiza nos seres humanos o centro coronário, que se utiliza do tálamo e da epífise, através dos quais exerce vasto sistema de governança do espírito, no dizer de André Luiz. O centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos do diencéfalo, possui, no tálamo, para onde confluem todas as vias aferentes à cortiça cerebral, com exceção da via do olfato, que é a única via sensitiva de ligações corticais que não passa por ele, vasto sistema de governança do espírito. Evolução em dois mundos, Espírito André Luiz, Francisco C. Xavier. Assim é que, no sistema nervoso dos peixes, os hemisférios cerebrais são pouco desenvolvidos, o telencéfalo tem função limitada, mas, no diencéfalo, já se origina o tálamo, surgindo, também na região posterior, o corpo pineal ou epífise. O sistema nervoso dos anfíbios é semelhante ao dos peixes, mas mais desenvolvido, pois é constituído por um sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, e um sistema nervoso periférico. Os hemisférios cerebrais crescem nos répteis e nas aves, surgindo nos mamíferos o encéfalo com circunvoluções ou giros e um grande aumento na área do córtex. Até hoje, a superfície do cérebro do homem e de vários animais possui circunvoluções ou giros, delimitadas por depressões chamadas sulcos, o que permitiu um grande aumento da superfície, sem um aumento do volume do cérebro. As possibilidades de sinapses aumentam consideravelmente através dos processos de percepção, atenção, memória e pensamento. Todo esse desenvolvimento, através dos milênios de evolução biológica e espiritual, é um processo de construção mental, onde o princípio espiritual avança, gradual e progressivamente, rumo aos reinos superiores da criação divina. As emoções. Para os animais simples como a minhoca e os insetos, um padrão determinado de comportamento instintivo basta para suas necessidades de sobrevivência e reprodução. Na escalada evolutiva, peixes,
anfíbios e répteis possuem um comportamento menos previsível, mas ainda não demonstram emoções. Os pássaros já demonstram algum indício de emoção através dos seus trinados ou suaves gorjeios. Os mamíferos, contudo, contam com um mecanismo mais sofisticado, as emoções. Medo, alegria, tristeza, raiva são emoções primárias identificáveis em vários animais. Um cachorro balança a cauda e late de maneira característica, demonstrando alegria e satisfação. Um gato demonstra raiva, miando agitadamente. Alguns animais chegam a demonstrar emoções sociais do tipo constrangimento, orgulho, ciúme, vergonha, indignação. Um cachorro, ao levar uma bronca de seu dono, demonstra sinais de constrangimento. Gorilas adotam atitudes arrogantes para ganhar o respeito de outros gorilas. Lobos demonstram gestos de resignação e humildade, frente a elementos de posição hierárquica superiores, na alcateia. Elefantes demonstram atitudes de solidariedade quando um membro da manada está doente ou ferido. Acariciam a vítima, reconfortando-a, e cuidam dela até que se recupere. Não vemos aí a crisálida do sentimento de amor? Assim, além do reflexo simples, do automatismo instintivo, o cérebro passou a registrar também as emoções, estabelecendo ligações entre o comportamento e suas consequências. Nasce assim o sistema límbico, base fundamental do cérebro emocional, que corresponde a estruturas que se interligam, contribuindo para determinado tipo de emoção. O sistema límbico é um grupo de estruturas que inclui hipotálamo, tálamo, amígdala, hipocampo, os corpos mamilares e o giro do cíngulo. Todas essas áreas são muito importantes para a emoção e reações emocionais ou manifestações do comportamento social, embora o termo emoção e sentimento sejam, muitas vezes, utilizados como sinônimos. Comparando diversos autores, preferimos utilizar emoção como uma súbita ruptura do equilíbrio afetivo, quase sempre de curta duração, como medo, cólera, prazer, alegria e tristeza, podendo levar a um certo grau de descontrole psíquico e comportamental. Os sentimentos seriam estados afetivos mais duráveis, não mudanças provocando mudanças súbitas no comportamento, mas mais profundas e duráveis, transformações intensas no estado vibratório do ser, como o amor e o ódio. Temos ainda, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, capítulo 2, que o desenvolvimento da emoção é imperativo da reencarnação do espírito, que se aprimora, etapa a etapa, no processo da evolução, passando pelas sucessivas experiências carnais. Cumpre, desse modo, ao homem e à mulher, seres essencialmente emocionais, a canalização dessa força dinâmica para a autossuperação, constatando que ninguém, em fase normal do desenvolvimento, passa sem vivenciar o alto potencial da emoção. Comentário: as emoções surgem na espécie humana com o desenvolvimento de sua área cerebral. Podemos muito bem observar nos animais o surgimento das emoções, as alegrias e tristezas. Mas os animais ainda apresentam sentimentos muito animalizados, pela falta do raciocínio lógico, pela falta da razão. O ser humano apresenta vida mental ativa e constante, livre-arbítrio para pensar e agir e a razão para discernir o que é correto e o que é errado. Portanto, um cão ainda traz sentimentos e emoções instintivas, como por exemplo o ciúme da comida, ou da atenção. Cabe a nós discernirmos nossas emoções, e deixarmos para trás a parte animalesca que trazemos ainda em nossos corações embrutecidos. As emoções como ciúmes, raivas, cóleras, são ainda sentimentos e emoções muito atrasados e animalizados. Devemos compreender que sem o auxílio de Deus nada conquistamos. Então, quando temos disposições a emoções mais animalizadas, devemos nos lembrar das divinas mensagens do Cristo, orar ao Pai e pedir para que recebamos o auxílio necessário, para então polirmos nossos sentimentos animalizados em amor, que é o sentimento e a emoção suprema, pois é uma das forças que regem as leis de nosso universo. As funções psíquicas superiores. Linguagem e pensamento contínuo. A necessidade de comunicação com os semelhantes é imperiosa, tanto para os serviços de defesa como para a troca de impressões. Surge assim a linguagem através da mímica e de fonemas, o silvo dos répteis, o coachar dos sapos, o trinar das aves, o uivar dos lobos nas estepes, os latidos e gestos quase humanos dos cães. Pensamento contínuo, com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento,
por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade imprescindíveis à expansão do pensamento que, então, paulatinamente, dilata-se, estabelecendo, no mundo tribal, todo um oceano de energia sutil, em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem, sem dificuldade, umas às outras. Pela compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra, que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se, no cérebro, o pensamento contínuo e, por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos ou as ideias fragmentos da crisálida de consciência, no reino animal, transformam-se em conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. O continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Evolução em Dois Mundos, Espírito André Luiz, Francisco C. Xavier. Em algum lugar do passado, dos reflexos e das ideias relâmpagos, do pensamento simples, surge a linguagem convencional e, com ela, o pensamento contínuo. O homem primitivo aprende a meditar e a se concentrar nos problemas comuns da própria vida, exteriorizando, inconscientemente, as próprias ideias. Lentamente abre caminho para o raciocínio e para a intuição, ampliando a memória, sobrepondo a reflexão consciente sobre o automatismo. Imagine o homem primitivo na solidão das campinas, no Paleolítico, a fitar as estrelas no céu e a imensidão do espaço. Surge a indagação, os porquês, abrindo caminho para a filosofia e a experimentação antecipando a ciência. A admiração por tudo aquilo que não entende lhe sugere uma inteligência superior, fazendo nascer a ideia de Deus e, com ela, a religiosidade, aumentando o intercâmbio que direta ou indiretamente o faz recolher as sugestões dos espíritos superiores que lhe tutelam a existência. O pensamento se desenvolve, e o sentimento de amor se amplia. O princípio de causa e efeito, funcionando automaticamente em sua vida, propicia-lhe a noção de ação e reação e o faz meditar na liberdade de escolha e nas consequências de seus atos. Surge a noção de propriedade, a noção do direito e o princípio da responsabilidade se desponta em seu íntimo. Assim, as funções psíquicas superiores se ampliam, abrindo um mundo fantástico de possibilidades de desenvolvimento mental. Na interação com o meio, a atividade externa se transforma numa atividade interna. O que é interpessoal se torna intrapessoal. A função mental baseada em processos orgânicos se torna a vida psíquica, pessoal e intransferível, que continua sempre a existir, independente do mundo físico que lhe dá sustentação, como veremos nos próximos itens. O cérebro, pois, é o aparelho que a mente se utiliza para se exprimir e se desenvolver, mas não é a mente em si, da mesma forma que, no mundo da informática, o hardware corresponde à máquina por onde o software se manifesta. Mas o software pode ser gravado num disco de segurança e sobreviver, mesmo que o computador seja destruído. A estrutura mental, pois, permanece gravada no corpo mental, que sobrevive à morte do corpo físico. Nossa mente, hoje, é o resultado de todo um processo evolutivo ocorrido ao longo dos milênios, sem que absolutamente nada tenha se perdido. O espírito Calderaro, na obra No Mundo Maior, sintetiza, de maneira simples e objetiva, todo o processo evolutivo do princípio espiritual. Quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para a frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou, na floresta, copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou as céus e, depois de longos milênios, durante as quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência, viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos, em todas as épocas, abandonando esferas inferiores, a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. No Mundo Maior, Espírito André Luiz, Francisco C. Xavier. Da mesma forma, André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, item 3, fala-nos sobre a evolução no tempo. É assim que, dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células,
Colocando-as a seu serviço, o ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada do plano superior, tecendo, com os fios da experiência, a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo, dentro das leis de ação, reação e renovação em que mecaniza as próprias aquisições, desde o estímulo nervoso à defensiva imunológica, construindo o centro coronário, no próprio cérebro, através da reflexão automática de sensações e impressões em milhões e milhões de anos, pelo qual, com o auxílio das potências sublimes que lhe orientam a marcha, configura os demais centros energéticos do mundo íntimo, fixando-os na tessitura da própria alma. Contudo, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser, automatizado em seus impulsos, na rumagem para o reino angélico, despendeu, para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do sílex denuncia algum primor de técnica, nada menos de 1,5 bilhão de anos. Isso é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radioativos na massa geológica do globo. E entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem, com a bênção do Cristo, para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos, destinados a automatizar, na constituição fisiopsicossomática do espírito humano, as aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre a mais amplo degrau de ascensão à consciência cósmica.